Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você, futuro mestre e doutor que está aqui nos acompanhando na nossa disciplina de metodologia científica. Sou o professor Francisco Thiago Mello e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a estrutura do projeto de pesquisa. Vamos lá? Então, antes da gente iniciar a nossa aula, eu gosto sempre de fazer essa recapitulação e lembrando que na última aula nós vimos um pouco sobre as divisões e classificações da ciência. Fizemos aquela breve discussão sobre os equívocos metodológicos que isso podem levar e verificamos então que as ciências já foram divididas em ciências formais, ciências factuais, ciências naturais, ciências sociais, e que tudo isso implica em diversos problemas metodológicos e filosóficos quando tratamos da forma da construção do conhecimento. Vimos também como que no Brasil nós classificamos as áreas de conhecimento, que nós temos o CNPq, que é o nosso órgão que faz essa classificação e essa subdivisão para direcionamento de verbas e outros tipos de projetos, e também classificamos os tipos de pesquisa quanto a sua organização, metodologia, né? Então nós temos as 4 diferentes subdivisões dos tipos de pesquisa. Na aula de hoje, nós vamos ver o que é, então, um projeto de pesquisa. Ver quais são os elementos que compõem esse projeto de pesquisa e vamos ver também o que deve conter a dissertação e a tese de vocês ou até as teses de uma forma geral, utilizando ainda também uma boa parte desses elementos do projeto. No PAIP, nosso programa, nós temos a opção de defender no formato agregação de artigos. Como é esse formato? O que eu preciso para fazer isso? Também vamos resolver um pouco sobre isso na nossa aula de hoje. Por fim, vamos ver o que é um artigo científico e também um pouco sobre a estrutura do artigo científico, visto que nós já discutimos que o artigo científico ele é no processo de construção do conhecimento e para alcançar a ciência. Tudo bem? Então vamos iniciar a nossa aula. O projeto de pesquisa vai normalmente direcionar a pesquisa que o cientista está desenvolvendo. Ele deve conter, em linhas gerais, o tema do seu estudo, o tema que você vai estudar, ou o título, né? Muitas vezes o título e tema são coisas diferentes, o tema é a área mais geral e o título é o nome mais específico que você vai dar para o desenvolvimento da sua pesquisa. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na aula de título. Ele deve conter ainda por que você está fazendo essa pesquisa, né? Então, por que ela é importante? E a gente faz isso em uma introdução mais geral ou um tópico conhecido como justificativa. Isso às vezes vai variar de órgão de fomento, de programa de pós-graduação, tem alguns detalhes que variam de local para local e da estrutura de alguns projetos científicos também. O objetivo de pesquisar esse assunto, o método, como você vai alcançar esses objetivos, as datas que você vai utilizar para desenvolver as suas atividades e o seu cronograma de pesquisa propriamente dito. Então, vamos apresentar agora as partes de forma um pouco mais detalhada para que vocês consigam entender também. Certo? Os elementos de um projeto de pesquisa, então, são os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Vocês vão verificar que grande parte dos textos científicos com os quais nós vamos lidar no nosso dia a dia, eles vão poder também ser subdivididos nesses 3 elementos. E vamos iniciar então com os elementos pré-textuais de um projeto de pesquisa. Os elementos pré-textuais incluem a capa, a folha de rosto, o sumário, as listas, lista de figuras, lista de tabelas e de quadros,
lista de abreviaturas, siglas e símbolos, seguidos do resumo e do abstract. Mas essa ordem pode variar um pouco também de acordo com cada programa. Vamos ver quais são os elementos pré-textuais requisitados e solicitados para o PPG-BAIP? Então, temos a capa, bem comum, como as capas de outros programas de pós-graduação. Então, esse é o nosso formato, com o símbolo da universidade, escrito Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas e o nome do nosso programa, o título centralizado, o nome do aluno e, no final, a data e o nome da cidade. Então, só para vocês, isso tem um modelo também no nosso manual, que está lá no Google Classroom para vocês. Segue-se da folha de rosto. Na folha de rosto, você vai ter o nome do aluno no centro, na região superior, o título e esse texto, o qual vai apresentar esse plano, que a gente chama de um plano de doutoramento, ou um plano de projeto de mestrado. Então, tem isso, todos vocês também vão encontrar no manual do nosso programa de pós-graduação. Seguidos, então, do sumário. Então, esse sumário bem também comum, como quem já desenvolveu outros tipos de trabalhos científicos, você fez o TCC, que vocês provavelmente já fizeram, vocês vão ver que é bem semelhante, é muito parecido, não tem tantas diferenças. A lista de figuras, que vai ser a lista com o nome da figura, a numeração da figura, o título dessa figura e, então, a página na qual essa figura se localiza. O resumo e o abstract. Tá? Então, no PPG-BAIP, nós temos que apresentar o resumo do projeto de pesquisa, assim como a versão desse resumo na língua estrangeira. Muitas vezes o preferível é o inglês, então coloquei aqui o abstract. Ou pode ser o resumen, ou pode ser, né, depende, varia de língua para língua. Mas depois nós vamos ter uma aula para falar um pouco mais sobre os diferentes tipos de resumo e sobre como elaborar cada um desses resumos. O próximo grupo de elementos são os elementos textuais. Então, para o programa de pós-graduação, o nosso programa, nós temos, como eu havia comentado, você faz aquela abordagem geral do problema, ou seja, a gente tem uma introdução que finaliza com uma justificativa, tem que ter esse tópico de justificativas para a gente. Você apresenta, então, os objetivos em um outro subtópico e passa para o material e métodos, no qual você vai explicar a forma como você vai desenvolver o seu trabalho. Então, eu vou também agora só mostrar algumas imagens de como fica essa organização, estrutura e um pouco da formatação, sem entrar tanto em detalhes. Então, a introdução, nós temos o nosso padrão de introdução, não existe um número de páginas exato. Para o ingresso no doutorado, nós temos um limite de 15 páginas, o total desse projeto de doutorado, mas, no geral, nós não recusamos projetos que ultrapassem esse limite de páginas também. Os objetivos, apresentando um objetivo geral e os objetivos específicos, os quais nós vamos também aprender e conhecer as melhores formas de apresentá-los. O material e métodos, no qual você vai apresentar a forma pela qual você vai, o caminho pelo qual você vai apresentar seus objetivos. Nós vamos também ter uma aula só para tratar sobre material e métodos. E para os elementos pós-textuais do nosso projeto de pesquisa, eu destaco o cronograma de atividades, que é extremamente importante, as referências, os anexos e os apêndices. Então, quando a gente passa para o cronograma de atividades, que é o próximo, né, agora vamos esmiuçar um pouco essas partes do nosso texto, eu queria destacar um pouco esse cronograma de atividades, porque participando de várias bancas, de vários trabalhos, eu percebo que muitas vezes o aluno ele não dá devida importância para o cronograma de atividades. Só que o cronograma de atividades ele é extremamente importante para o pesquisador. Então, a gente tem que lembrar que vocês estão treinando para se tornar cientistas e pesquisadores. Então,
vocês têm que tentar fazer o cronograma de vocês como se vocês tivessem, tem que pensar que vocês estão solicitando verba para que o trabalho de vocês seja desenvolvido. Então esse cronograma tem que ser o máximo detalhado possível. Eu trouxe aqui um cronograma de um aluno meu, que desenvolveu, que defendeu recentemente, no qual a gente pode ver, eu gostei bastante da forma como ele fez, ele deixou super detalhado. Eu pedi, inclusive, para ele inserir a questão da parada das atividades laboratoriais devido à pandemia de Covid 2019. Eu pedi para que ele fizesse de forma bimestral, para ele ficar mais esmiuçado. Então, tentem deixar isso o máximo separado possível. Se der para fazer mensal, faça mensal, por causa de espaços e se você, depende da formatação, isso acaba sendo um pouco do gosto, né, da pessoa, mas se der, se possível, faça mensal. Um outro cuidado que a gente tem que ter bastante é sempre incluir, no caso dos projetos de qualificação, um tópico de uma atividade de obtenção de créditos, o levantamento bibliográfico, que normalmente ele percorre todo o período. No caso dele, ele dividiu porque ele iniciou um projeto e agora ele está fazendo outro projeto. Eu até pedi para ele alterar e inserir aqui depois a continuação do levantamento bibliográfico. Então, mostrando aqui que ele fez uma coleta de hospedeiros no primeiro período, tentou padronizar um PCR, e depois vieram todas as paradas de atividades. Então, ele ainda incluiu aqui, nesse caso, a nova definição de projeto, que a gente ficou uns 2 meses realmente terminando ou pensando em uma nova proposta. E, então, a continuidade das atividades. A gente sempre tem que ter outro cuidado muito importante na hora de escrever e de elaborar o nosso cronograma de atividades. Você tem que prestar bastante atenção e nunca deve existir um mês ou um período do seu cronograma em que você não vai desenvolver nenhuma atividade. Lembre, você muitas vezes vai solicitar verba para uma agência de fomento para que você desenvolva um projeto de pesquisa. Então, vai ser extremamente importante que você faça um cronograma detalhado e que não exista nenhum gap de atividades, ou seja, não tenha nenhum mês que você não vai fazer nenhuma atividade. Afinal, se eles estão te financiando, eles querem que você desenvolva atividades durante todo o período de execução do projeto. As referências bibliográficas também são extremamente importantes. Então, nas referências, você dá um embasamento, você mostra que a sua pesquisa não iniciou do nada. Então, a gente vai ver que essa primeira parte do texto, onde você faz a sua introdução e a sua justificativa, ela está embasada em outros trabalhos que também já foram desenvolvidos ou trabalhos semelhantes ao que você pretende desenvolver. Então, é aqui que você mostra também a originalidade do seu trabalho. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa revisão bibliográfica, mas muitos autores recomendam que as suas referências contenham artigos e trabalhos que foram publicados, principalmente nos últimos 10 anos. Então, ela tem que ser bem atualizada. Mas a gente vai entrar mais nesses detalhes nas próximas aulas, não se preocupem. Os anexos, a gente sempre confunde muito apêndices e anexos. Então, eu gosto de reforçar que os anexos são todos documentos adicionados à sua dissertação ou ao seu projeto que vão fornecer suporte ou que vão auxiliar no desenvolvimento do seu projeto e que não foram construídos por você. Então, no caso de licenças, de autorizações de comitês e outros tipos de documentos que vão dar apoio para o teu trabalho, eles vão na seção de anexos. Enquanto que os apêndices, eles são documentos construídos por você, eles são seus. Então, eu faço aquela comparação. Lembra do teu apêndice, né? Então, o apêndice não é teu, não fica ali no teu intestino quando tu tens, quando não fizeste a tua cirurgia. Então, lembra que o apêndice te pertence, ou seja, é algo elaborado
pelo próprio autor. Você mesmo escreveu ou elaborou aquele documento que você vai colocar no apêndice, que ele vai auxiliar na explicação do seu trabalho de alguma forma. Em alguns casos, a gente coloca o apêndice, por exemplo, meu aluno apresentou a dissertação dele e ele conseguiu elaborar um artigo, mas não conseguiu publicá-lo. Ele deixou o artigo já todo escrito como um apêndice, na forma de mostrar para a banca que ele trabalhou, que ele estava desenvolvendo as suas atividades, que estava tudo muito bem encaminhado. Então, ele produziu todo esse texto, esse artigo ainda não foi publicado, mas ele estava apresentando naquele momento para a banca. Tudo tranquilo? E quais são, então, os componentes da dissertação e da tese final, né? Estou falando do texto final. Então, novamente, a gente vê que ele é subdividido em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. E esmiuçando, eles vão ser muito parecidos. Nos elementos pré-textuais, vamos ter capa, folha de rosto, que a gente já viu, ficha catalográfica, que eu vou apresentar para vocês depois, a folha de aprovação, que a gente já viu, inclui uma epígrafe, dedicatória, os agradecimentos, o sumário que nós já vimos, as listas que nós já vimos e o resumo. O que está destacado em asterisco são elementos obrigatórios para o nosso programa de pós-graduação. Agora eu vou mostrar apenas os elementos que eu ainda não tinha apresentado para vocês. Tá? Então a folha de aprovação, ela contém o nome do aluno, o título, o texto que explica que é uma tese, uma dissertação, e vem então o nome do orientador e a banca avaliadora. Então todos esses modelos vocês vão encontrar no manual do programa de pós-graduação também. A ficha catalográfica é bem interessante a gente prestar atenção, porque existe um padrão para montar essa ficha catalográfica. Vocês, no manual do PPG-BAIP tem mostrando para vocês como fazer isso. Ela deve vir apresentada apenas na versão final, que vai ser entregue para o programa. E vocês podem, então, montar ou elaborar essa ficha catalográfica de vocês nesse padrão bonitinho que vocês estão vendo aqui, utilizando este endereço. Esse endereço vai estar disponível, tem no nosso manual também, mas vocês podem utilizar o link que eu vou deixar aqui, ou o nosso QR Code, que eu também deixei aqui ao lado. Tranquilo? Já os elementos textuais do nosso programa, reforçando que é do nosso programa, ele vai incluir a introdução, sendo que a justificativa ela não precisa mais estar separada, ela pode se encontrar no final ou entremeada na tua introdução. Já vimos essa parte do texto. Os objetivos, que nós também já apresentamos, tem que ter geral específicos, material e métodos, e aí você ainda inclui a seção de resultados, discussão e conclusões. Todos esses elementos são elementos obrigatórios do texto, do nosso texto, para o nosso programa. Sempre bom reforçar isso, tudo bem? Especialmente porque nós temos hoje um aluno externo participando da nossa disciplina. Como eu já havia apresentado uma boa parte daqueles outros elementos, e como nós vamos estudar de forma mais detalhada as outras partes do nosso texto ao longo da nossa disciplina, eu não entrei muito em detalhes. Mas, e estamos agora passando para os elementos pós-textuais. Então, dos elementos pós-textuais, nós teremos de novo as referências, os anexos e os apêndices, os quais nós já também conversamos sobre. Bom, chegamos em uma parte importante. Como defender, então, no formato de agregação de artigos? Lembra que eu comentei que para o nosso programa nós temos essa possibilidade. Então, para o mestrado, o aluno obrigatoriamente tem que ter pelo menos um artigo publicado em uma revista indexada. No nosso regimento, não temos solicitação de qualis, nem outras informações, mas sugere-se que seja uma revista com qualis adequado
E isso você normalmente decide com o seu orientador. Esse artigo ele pode ter a sua carta de aceite, né? Ou seja, você pode já apresentar a carta de aceite como comprovante, ou o PDF comprobatório de que ele já está editorado, publicado, todo bonitinho. Tranquilo? Para o doutorado, a gente tem algumas variações, é importante vocês prestarem um pouco de atenção. Então, para o doutorado, nós temos no mínimo 2 artigos publicados em revistas indexadas, sendo que, não, 2 artigos, né, no caso, sendo que um obrigatoriamente precisa estar publicado ou aceito. Tá? Você pode ter a carta de aceite já do seu artigo, ou ele está bonitinho no PDF. O outro artigo, ele também pode estar aceito. Ou o PDF, ou já até publicado também. E você ainda pode apresentar para o programa um artigo escrito no seu formato, anexado a esse artigo, né? Então você insere um anexo, as normas da revista na qual você pretende submeter aquele artigo. Então você já tem aquele artigo todo estruturado, bonitinho, com introdução, material e métodos, resultados, organizado, não precisa estar em inglês, o programa não exige. Se tiver melhor, isso auxilia. Então, qual foi a nossa ideia quando a gente pensou nisso? Em deixar tudo meio engatilhado ali, engatilhado, né, no caso, para o orientador, caso o aluno saia do curso, termine o curso e não continue no laboratório, né, essas coisas que podem acontecer. Então, ele já deixou aquele esqueleto aquele draft, né, aquele primeiro ensaio daquele artigo, que vai facilitar depois com que o teu orientador consiga publicar e que vocês consigam publicar isso de forma adequada no futuro. Tudo bem? Então é relativamente simples. Um artigo obrigatoriamente publicado, o outro pode estar totalmente já estruturado ou também pode estar publicado. Tranquilo? O formato, ele vai mudar quando você vai apresentar em agregação de artigos? Sim, temos um ajuste para mostrar para vocês. Os elementos pré-textuais, eles serão os mesmos do modo tradicional, enquanto que os elementos textuais, você vai apresentar aquela abordagem, aquela problematização da sua introdução, contendo também a justificativa e com os seus objetivos, e você vai ter então uma folha de apresentação dos artigos. Como funciona essa apresentação dos artigos? Você vai fazer um pequeno texto memorial, pode tomar um formato memorial, explicando como você conseguiu chegar ao porquê a sua dissertação e a sua tese levou à construção e à elaboração daqueles artigos. Então, a partir desse momento, você explica de uma forma que você conecte as suas ideias e conecte isso aos objetivos do seu trabalho. Mas aí você fica naquela dúvida, né? Eu te encontrei mais, sei lá, quantos bichos diferentes, consegui vários outros dados. O que eu faço com esses dados? Eu posso também apresentá-los na minha dissertação e na minha tese? Pode. Você pode inserir, caso necessário, um tópico conhecido como resultados adicionais. O único pré-requisito da inserção desses resultados adicionais é que você, junto desses resultados adicionais, faça também uma breve discussão daqueles resultados extras que você está apresentando ainda as considerações finais para aquele trabalho. Tranquilo? Dos elementos pós-textuais, mantemos os mesmos, os quais nós já apresentamos até o momento. Nós falamos tanto de artigo científico, mas afinal, o que é o artigo científico? É a pergunta que eu trouxe para a gente. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o artigo científico é uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. E qual é a finalidade desse artigo, então? Ele expõe os resultados de uma pesquisa. É
é um meio normalmente rápido de divulgação e apresenta de forma sintética os principais resultados que os pesquisadores conseguiram encontrar e alcançar durante a sua pesquisa. Um outro pré-requisito e uma outra característica importante do artigo é que este deve ser aceito pela comunidade de pesquisadores, ou seja, ele deve ser também avaliado por outros cientistas. E daí a gente tem a importância do processo de avaliação por pares, o qual nós iremos discutir nas próximas aulas também. Dentre os elementos de um artigo científico, a gente também pode observar que eles vão conter ou podem ser divididos nas três subseções que a gente já havia comentado. Os elementos pré-textuais, pós-textuais e textuais. Dentre os elementos pré-textuais, a gente destaca, então, o título, subtítulo, quando houver, para alguns trabalhos isso pode acontecer, o título em outro idioma, também ocorre em algumas revistas, os autores, resumo, palavras-chave, data de submissão e aprovação do artigo e o contato do autor correspondente e ou dos outros autores. Trouxe como exemplo para vocês um trabalho publicado recentemente pela aluna de doutorado do PPG Bahia, Tayane Ferreira Fernandes, orientadas pela professora doutora de Nascimento dos Santos. Temos fragmentos da primeira página do artigo, no qual a gente observa o título do artigo, os autores todos que compõem esse trabalho. Atualmente, alguns periódicos estão solicitando que nós façamos a inclusão do ORCID, ou ORCID, depende, né, de como você vai pronunciar, mas isso às vezes é requisito mandatório para alguns periódicos. Temos a data de submissão do artigo e a data de aceite, assim como a data de publicação. Como a página estava pequena na página, eu só fragmentei, mas tudo isso estava na primeira página do artigo. Mostrando ainda aqui os autores, o e-mail do autor correspondente e a afiliação desses autores. Todos são da mesma instituição. No entanto, quando você tem autores de diferentes instituições, elas também são indicadas aqui nesta primeira página do trabalho. Além disso, você tem o título do periódico no qual você publicou. Em alguns casos, aparece um número conhecido como DOI. Vocês já devem ter ouvido falar isso alguma vez na vida de vocês. Então, o DOI, eu costumo comparar, é como se fosse o RG do artigo. Então, ele é o Digital Object Identifier, isso que significa DOI. E esse número, às vezes com letras e vários outros símbolos, ele vai, então, identificar esse objeto eletrônico e esse artigo, esse PDF, como afiliado a ou associado a um periódico científico ou a uma publicação considerada muitas vezes indexada e muitas vezes considerada oficial também. Nessa primeira página você pode ter ainda o abstract e pode ainda ter a introdução do trabalho. Mas quando a gente passa para os elementos textuais, nós podemos citar. Então, muitas vezes aqui já iniciar a introdução. Diferente da introdução de um trabalho, de uma dissertação, de uma tese, a introdução de um artigo ela é muito mais objetiva, muito mais curta e ela só traz uma problematização geral. Por que estou fazendo esse trabalho? Por que resolvi desenvolver essa pesquisa e quero publicar meus resultados? É mais ou menos essa a função da introdução de um artigo. E essa introdução finaliza, então, com o objetivo principal ou os objetivos do trabalho, e alguns autores ainda incluem, por exemplo, os principais achados, visto que, quando a gente inicia a leitura de um trabalho científico, a gente vai lá pela introdução, pelo título, resumo, aí depois a gente começa a ler a introdução, a gente pula logo para o final da introdução, porque a gente quer saber o que as pessoas fizeram. E às vezes é bem interessante que a gente saiba o que as pessoas encontraram também, para ver se eu vou continuar lendo aquele trabalho. Entenderam? E
por esse motivo também, a apresentação das hipóteses de um trabalho científico na introdução de um artigo, ela também é extremamente essencial ou importante. Claro, se você estiver trabalhando você estiver produzindo um trabalho que apresenta hipóteses, você pode incluir a apresentação das mesmas na sua introdução, no final, próximo ali dos objetivos, como uma forma de tentar explicar para o seu leitor como você chegou àqueles objetivos e por que você quer fazer também aquela pesquisa. Continua com os métodos ou material e métodos, passando pelos resultados, discussão e conclusões. Só que as conclusões, é importante a gente lembrar que nem sempre as conclusões têm um tópico separado em um artigo científico. Elas podem, na maioria das revistas, a qual eu já tenho publicado e trabalhado, as conclusões foram incluídas ou devem ser incluídas na própria discussão do trabalho, mas nós vamos discutir mais sobre isso também nas próximas aulas. Essa é uma aula mais de apresentação dessas sessões para vocês. Para ficar, eu trouxe a introdução de um trabalho de um aluno meu, de um artigo já publicado. Então vejam que é uma introdução relativamente simples, com apenas uma problematização geral, e ela finaliza, então, com um resumo da nossa história, né? Como eu digo, eu gosto de fazer esse resuminho da história de por que eu cheguei naqueles resultados, por que eu quero fazer essa pesquisa, por que eu desenvolvi isso. Então, eu conto uma historinha no final do último parágrafo, mostrando os principais achados. No nosso caso, a gente está descrevendo uma nova espécie, e às vezes até algo dos aspectos dos métodos que nós utilizamos, que às vezes são importantes. A gente utilizou um método que ainda não tinha sido utilizado por outros autores. Então, isso reforça mais ainda a importância do teu trabalho. E isso pode ser feito aqui no final da tua introdução também. Então, mais para a gente, no caráter de exemplificar como funciona e o quão curta pode ser essa introdução. Dos elementos pós-textuais, também mais para exemplificar e para mostrar um diferente formato e como eles aparecem no artigo, a gente vai ter também os agradecimentos, quer dizer, vai ter agradecimentos, né, nesse caso, as referências, o glossário em algumas revistas aparece, apêndices pode aparecer em alguma revista, ou outras utilizam o termo material suplementar, que também é muito comum vocês verem hoje em dia. Então, nesta revista na qual nós publicamos, por exemplo, além desses itens que eu acabei de citar para vocês, a gente observa a presença do ORCID, né, ou ORCID, do ORCID, né, do autor. Então só tem aqui do meu aluno, por exemplo, que é um site que compila as suas publicações, mais ou menos parecido, é um Lattes internacional metido a besta, como eu costumo dizer. O material suplementar, então muitas vezes são tabelas, vídeos, imagens que você não conseguiu inserir diretamente no seu trabalho. Agradecimentos, depois vamos falar sobre essa seção também detalhadamente. Às vezes o apoio financeiro também vem dentro dos agradecimentos, mas nesse caso a gente vê que ele está separado. Algumas revistas solicitam conflito de interesses, perguntam se existe, e separa também uma seção nos elementos pós-textuais que são dedicadas apenas aos padrões éticos ou ao comitê de ética, né, que você submeteu ou não. Em outras revistas, você pode ter essa seção no próprio material e métodos, por exemplo. A gente vai ver isso posteriormente. E, finalmente, as referências. Aqui é que eu digo que vira a bagunça, né? Porque muitas vezes cada revista tem o seu formato, a sua formatação. E a gente também sempre tem que ficar muito atento à formatação de cada revista, porque é uma etapa essencial para que o seu artigo, às vezes, passe pelo revisor-chefe e seja encaminhado para os revisores, né? Passa do editor-chefe e, então, vai ser encaminhado para os revisores. Mas a gente vai falar do processo de revisão por pares futuramente.
Recapitulando, na aula de hoje, nós discutimos a importância do projeto de pesquisa e vimos detalhes da sua estrutura, especialmente dos projetos do BPG-BAIP. Vimos que diferentes textos científicos, eles normalmente vão ser subdivididos nas mesmas principais seções, ou vão ter 3 principais elementos, que são os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Nós esmiuçamos os detalhes de cada um desses elementos e a sua estrutura, observando de uma forma geral qual é a função de cada uma delas e para que elas servem e como elas funcionam e ou são apresentadas. E vimos ainda que no nosso programa de pós-graduação há a possibilidade de defender no formato de agregação de artigos. E aí esse formato também é um formato muito interessante que às vezes facilita um pouco a nossa vida em relação à elaboração do texto final de uma forma geral, de formatação, e incentiva o aluno a publicar os seus resultados. Então nós vimos que a publicação ela é um passo muito importante para a construção da ciência. Então a gente tem que colocar nossas ideias à tapa, a gente tem que colocar nossas ideias a serem criticadas, e publicar é uma das principais formas de você fazer isso. Então, para a gente, a publicação ainda é bastante importante. Nós não temos que publicar por publicar, mas nós temos que publicar porque queremos que as nossas ideias sejam conhecidas, queremos que o que nós produzimos seja, então, caia então naquela rede, eu sempre vou falar isso, quase toda aula, rede magnífica que é a ciência. Por fim, nós conhecemos, afinal, o que é esse artigo científico e qual é a importância dele. Talvez alguns já tinham conhecido, já tiveram contato com esse tipo de texto, e então detalhamos as partes do artigo científico. Espero que vocês tenham entendido, nós finalizamos por aqui, e até a próxima aula.